Bom, eu vou explicar para vocês agora como calcular o máximo divisor comum utilizando o algarismo de Euclides. Nos slides de frações que vocês já devem ter assistido anteriormente, tá? Tem a explicação de um outro método para calcular o máximo divisor comum, que é pela decomposição em fatores primos. Qualquer um dos dois métodos, tá? Vocês vão chegar ao mesmo resultado, ok? Então vamos para o algoritmo de Euclides. Começando aqui com o cálculo do máximo divisor comum entre o 10 e o 15. Primeiro, eu devo dividir o maior pelo menor. Então vamos montar a nossa divisão, 15 divididos por 10. Lembrando que o número 15 chama-se dividendo, o número 10 chama-se divisor, né? E quando eu dividir o 15 pelo 10, eu vou obter um resultado, que será o quociente, que é o número 1. 1 vezes 10, 10. Para 15, faltam 5. O que sobrou aqui da minha divisão chama-se resto, tá? Então, pelo método de Euclides, como o meu resto ainda não é zero, eu vou continuar dividindo. O que pelo que? Eu vou dividir o divisor anterior, 10, pelo resto, 5. Vou fazer novamente a divisão aqui, 10 por 5. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. A partir do momento em que eu cheguei em resto zero, o meu MDC será o meu divisor. Meu último divisor aqui, ó. Então, esse é o maior número que divide o 10 e o 15 ao mesmo tempo. Muito útil para a simplificação de frações, porque evita sucessivas divisões. Você faz uma única divisão pelo maior divisor entre os dois números ao mesmo tempo, tá? Acontece que esse algoritmo, ele pode acabar requisitando muitas divisões, né? Sucessivas divisões até que a gente consiga encontrar o resto zero. Então, para a gente aproveitar melhor os espaços, né? Otimizar o nosso espaço e aproveitar melhor os resultados anteriores, nós vamos utilizar uma grade, tá? Então, eu vou resolver o mesmo exemplo anterior com a grade. O que vai mudar aqui? Na grade eu vou inserir o 15 e o 10. Aqui vocês têm que visualizar a divisão, ó. É 15 divididos por 10. A diferença agora é que o quociente, ele vai ficar acima do divisor. Então o quociente ele vai vir aqui, ó, nesse espaço e não abaixo do divisor. O resto continuará sendo abaixo do dividendo. Então, 1 vezes 10, 10, para 15, 5, ó. O resto continua sendo abaixo do dividendo. Como o meu resto não é zero, prossigo com a divisão aqui, ó, ao lado do 10, tá? Então, o resto da divisão não foi zero, repete-se o resto ao lado do 10. Vou dividir o 10 por 5. Novamente, quociente em cima do divisor. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada, zero. Portanto, o número 5 é o máximo divisor comum. Vamos utilizar a grade agora para calcular o máximo divisor comum entre dois números maiores, 1128 e 336. Vou posicioná-los, tá? Lembrando que aqui existe a divisão, o quociente eu vou colocar aqui e o resto aqui, tá? Então, 3 vezes 336, vão faltar 120 para 1128. Meu resto não é zero, posiciono ele ao lado do 336, ó, e prossigo aqui com a minha nova divisão. 2 vezes 120, 240. Para 336, 96. Resto ainda não é zero. Prossigo, colocando ele aqui ao lado do 120 e novamente efetuo a divisão. 1 vezes 96, 96, para 120, 24.
O resto ainda não é zero. Prossigo com a divisão. 96 divido agora pelo resto, que é 24. 4 vezes 24, 96. Para 96, nada. Resto, zero. Acabou. Quem é o meu máximo divisor comum? 24. Então, o número 24 é o maior número que vai dividir o 1128 e o 336. Vamos ver uma aplicação de máximo divisor comum. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, tá? Então quer dizer que vai ser uma divisão aqui. Verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais. Então, eu vou dividir em partes de mesmo comprimento. E esse comprimento tem que ser o maior comprimento possível. Esse é um problema de máximo divisor comum, tá? Então, nós vamos calcular o máximo divisor comum entre 234 e 156. Vou posicionar aqui na minha grade o número 234 e o número 156 e vou iniciar a minha primeira divisão, tá? 1 vezes 256, ó, quociente acima do divisor e não abaixo, acima. 1 vezes 156, 156, para 234, faltam 78. O resto não é zero. Posiciono ele ao lado do divisor e ele vira o divisor agora, ó. E o 156 passa a ser o dividendo. Quociente acima. 2 vezes 78, 156. Para 56, nada. Resto zero. Indica para mim que o MDC é 78. Logo, as peças deverão ser cortadas no comprimento de 78 centímetros, tá? Vou aproveitar essa grade aqui e vou fazer mais um exemplo com vocês, pra gente fechar isso aqui, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Então, eu vou fazer agora o MDC entre o número 98 e o número 64. Vou posicionar aqui na grade, o dividendo é o 98, o divisor é o 64. Vou começar a minha divisão, tá? 1 vezes 64, 64, para 98, 34. O resto não é zero, ele vai virar o meu novo divisor, ó. E o 64 passará a ser o meu dividendo, ok? Então, agora, 1 vezes 34, quociente acima do divisor, tá? 34. Para 64, faltam 30. O resto não é zero. O resto passará a ser o meu novo divisor e o 34, o meu dividendo. Quociente acima do divisor. 1 vezes 30, 30. Para 34, faltam 4. O resto ainda não é zero. O resto passa a ser o meu novo divisor, ó. 30 divididos por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, faltam 2. O resto ainda não é zero. Ele passa a ser o meu novo divisor. 4, o meu dividendo. Divididos por 2, quociente acima, tá? 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Acabou. Quando o meu resto é zero, o último divisor será o máximo divisor comum, ok? Pessoal, é isso então. Até a próxima.